Pequim superou o Kremlin. A China escolheu a Ucrânia. Moscou está em choque, sensação vinda de Munique. Andrei Síbigo lançou uma bomba diplomática. O Império do Meio apoia a integridade territorial da Ucrânia. Moscou está furiosa. Declaração sensacional do Ministério das Relações Exteriores da China. Pequim disse não ao fornecimento de armas para a Rússia. Aliados estão fugindo. A Ásia Central está se afastando do Kremlin. A Rússia está se desfazendo. O grande jogo geopolítico atinge um novo patamar. Todos os detalhes contarei em um instante. Saudações, este é o Ucrânia. Hoje eu sou Andrei Silakov e as últimas notícias. Checkmate. Para o Kremlin, Pequim muda de tom repentinamente. Encontro explosivo em Munique. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Síbiga, realizou negociações com seu colega chinês, Wang Yi. E aqui está a sensação. O principal comprador do petróleo russo declara apoio à integridade territorial da Ucrânia e prepara ajuda energética para Kiev. Acreditamos que a China pode desempenhar um papel importante na aproximação de uma paz justa para a Ucrânia. Valorizamos o fato de que a China apoia a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Sim, a própria China, na qual o Kremlin tanto confiava, agora apoia publicamente a adesão aos princípios da Carta da ONU e sinaliza seu papel na conquista de uma paz justa. Síbiga afirma diretamente que Pequim pode se tornar um jogador-chave na implementação da Fórmula da Paz. O lado ucraniano lembrou aos chineses sobre os ataques russos à infraestrutura energética e sobre o fato de que empresas chinesas também foram atingidas. A dica é clara. Os mísseis russos estão atingindo não apenas a Ucrânia, mas também os interesses de Pequim. Agradeço a decisão de Pequim de fornecer à Ucrânia um pacote adicional de ajuda humanitária na área de energia. E mais um golpe nos mitos de Kryvlev. Segundo informações da inteligência ucraniana, a China não fornece armas letais à Rússia. Sim, existem certos bens de dupla utilização, e Kiev está discutindo isso diretamente, mas não existem dados concretos sobre o fornecimento de armas. Segundo informações da nossa inteligência, a China não fornece armas à Federação Russa. Não possuímos tais fatos. Possivelmente eles foram identificados. Alguns pontos são válidos, mas não temos fatos concretos sobre a China fornecer armas letais à Rússia. E agora, alguns números que podem fazer Moscou tossir de nervosismo. A China é o parceiro comercial número 1 da Ucrânia e o volume de comércio atingiu 21 bilhões de dólares. Kiev não apenas mantém contato, mas também fortalece a via econômica. Não se deve esquecer que, atualmente, a China é o principal parceiro comercial da Ucrânia. E no ano passado, nosso volume de comércio atingiu 21 bilhões de dólares. Estamos interessados em continuar desenvolvendo essa via de cooperação mutuamente benéfica. E nesse contexto, surge a declaração contundente do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski. A Rússia tinha uma escolha: tornar-se parceira do Ocidente ou vassala da China. Moscou escolheu a segunda opção. Ironia do destino. Enquanto o Kremlin perde recursos e queima riquezas, a China tranquilamente fortalece suas posições. O grande jogo continua. A Rússia, que não conseguiu conquistar Donbass em 4 anos, é incapaz de conquistar a Europa. Mais uma notícia sensacional vinda da China. Pequim nega veementemente qualquer envolvimento na criação do Oreshnik. A China nega publicamente qualquer envolvimento na produção da arma russa, considerada uma maravilha. Ao mesmo tempo, faz uma declaração incisiva. Não há e nunca houve apoio à agressão russa contra a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China enfatiza que a China não tira proveito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A posição da China sobre a crise ucraniana é consistente e clara. Não jogamos lenha na fogueira e não usamos esse conflito para obter vantagens. O Império está desmoronando, os aliados estão fugindo. A guerra contra a Ucrânia está destruindo rapidamente a influência de Putin. As 6 repúblicas soviéticas estão se afastando em massa de Moscou e se aproximando da China, da União Europeia e da Turquia. A Bloomberg escreve isso abertamente. Os países estão tentando minimizar os riscos e procuram maneiras de se distanciar da Rússia o máximo possível. O Kremlin está perdendo a Ásia Central, rápida e irreversivelmente. Nos últimos 2 anos, o comércio da China com as 5 repúblicas da Ásia Central cresceu em 1/3. A Rússia já não consegue demonstrar força no exterior, pois todos os recursos são consumidos pela guerra na Ucrânia. As capacidades deles estão esticadas ao máximo, e a principal prioridade é a guerra. Além disso, a China está obtendo lucros extraordinários da Rússia, mas não forneceu uma única unidade de armamento.
Quem falou sobre isso foi o chefe do gabinete do presidente, Kirilo Budanov. A China soube aproveitar e a Rússia virou parceira em eletrônicos, máquinas-ferramenta e insumos para armamentos. Além disso, Pequim aumentou sua influência sobre Moscou, aproveitando-se do endurecimento das sanções ocidentais. Com as sanções externas, a Rússia se aproximou da China, algo agora totalmente visível. Ele acrescentou que, atualmente, a China está absorvendo o país agressor, e para os russos é doloroso admitir isso. Além disso, apesar da troca existente de tecnologias militares entre os dois países, segundo Budanov, a China ainda não forneceu à Rússia uma única unidade de armamento. Parece que a China confia cada vez menos na Rússia. A Rússia está à beira do colapso e na China já estão contando os territórios. O país agressor pode se desintegrar. E em Pequim, isso é visto como uma janela de oportunidades. Uma plataforma de mídia chinesa escreve isso abertamente. O que é isso? Análise, advertência ou um plano real para o futuro? Detalhes em nossa reportagem. A China é o principal parceiro da Rússia, apoiando sua economia e máquina militar. Pelo menos é assim que a propaganda apresenta. Eu, pessoalmente, considero o excelentíssimo presidente Xi Jinping como sendo um amigo extremamente confiável e um parceiro muito estável. Ele é meu amigo de confiança, parceiro estável e um aliado fundamental e estratégico para a Federação Russa. E essa é, sem dúvida, a principal base para o fortalecimento contínuo e sólido de todas as nossas relações bilaterais russo-chinesas. Relações. Mas será que é assim mesmo? Afinal, o volume de comércio com a China está constantemente diminuindo. Bancos chineses estão interrompendo transações com a Rússia devido às sanções. E, ao mesmo tempo, a China nega que venda armas ou componentes para a Rússia. A posição da China sobre a crise ucraniana é consistente e clara. Não alimentamos o fogo e não usamos esse conflito para obter vantagem. Pares, trios, dezenas de milhões de soldados chineses. Isso seria exatamente o que eu preciso agora. Por que você pensa assim? Por que não? Por quê? Você acha que somente os soldados devem... Observo a região de Belgorod e penso que também nos falta a China. Exército chinês, povo de nós. Há apenas 3 anos, os propagandistas comemoravam a possibilidade de a China substituir o mercado ocidental. E descobri que também substituía a versão russa. As autoridades russas estão tentando tapar um enorme buraco no orçamento com empréstimos estatais em yuans chineses. Agora compramos um carro maravilhoso, totalmente chinês. Incrível. Muito, muito mais barato do que os carros que comprávamos antes. Comprei 3 pares para mim, sapatos Gucci, 2.000 rublos cada. Maravilhosa. Provavelmente foi feita lá mesmo na China, ou espero que aqui também, falsificada, claro. Agora, por princípio, só compro isso, só falsificada. E olhe, por exemplo, em que os soldados andam. O quê? Em carros de fabricação russa, é isso. É preciso ser um grande patriota para andar de Patriot. Porque custa uma fortuna e vive quebrando. E as peças de reposição são caríssimas. Por isso os caras andam de carro chinês. Agora estão precisando de motos. Russas? Não. Por algum motivo é assim, né? Tem poucas russas. Russas não tem nenhuma. O que estamos falando? Não, motos russas não existem. O que é? Isso eu não sei. Até o chefe do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov, cometeu um ato falho freudiano. Ele praticamente chamou Putin de burro de carga de Xi Jinping. Como dizem no Oriente, o convidado é o burro do dono da casa. Por isso, todos os programas dependem, claro, daquelas gentis propostas feitas pelo presidente chinês e sua equipe. Tornaram nossa sabedoria... Veias. E ontem, um grande amigo meu e representante da RPC me ofereceu este delicioso pato laqueado para experimentarmos. Sinceramente, eu vou te dizer, tem 2 pedaços ali, acho que vou comer só um. Bem, você entende, não é? Aqui. Mas não consegui resistir e comi o segundo. Veja bem, já era deliciosamente doloroso. A China aprovou oficialmente novos mapas geográficos que incluem grande parte do território russo. A ilha de Ussuri é reconhecida como território da China. Eles também estão discutindo abertamente um cenário para a tomada do extremo oriente russo, região rica em ouro, diamantes e petróleo, e que os chineses já povoaram de forma efetiva. O dragão chinês dificilmente ficará dentro do seu país, simplesmente porque, aliás, ele tem fundamentos históricos para isso. Fundamentos esses que abrangem uma parte significativa do nosso extremo oriente. E isso é um fato. Claro, no início houve entusiasmo, mas ele foi diminuindo aos poucos e depois todos nós entendemos que a Sina se tornou uma colônia chinesa
Bem, isso é simplesmente uma empresa escravagista. Seja uma empresa escravagista ou uma prisão, como quiserem chamar, onde colocam supervisores para manter os trabalhadores sob controle em todos os lugares, porque, afinal de contas, ainda existe indignação. E os trabalhadores saíram em Asina para o protesto Asina não é China. E ainda ameaçam regularmente, dizendo que vocês não conseguirão emprego em lugar nenhum nesta cidade. Aqui está sua ficha suja. Então fiquem quietos e aceitem seus 15 a 30 mil sem reclamar. Na televisão russa, já estão passando vídeos sobre como encontrar um marido chinês e nas escolas e instituições estatais russas, o idioma chinês está sendo ativamente ensinado. Oi, 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 oi. Está dividido em dois campos. Aqueles que querem estudar e aqueles que são céticos em relação a isso e dizem: por que precisamos de chineses? Não vamos chegar a lugar nenhum. Na verdade, eu respondo a elas de forma muito simples. Eu digo: não estou ensinando chinês para vocês aqui, mas usando o chinês para fazer vocês pensarem com a própria cabeça. E essa habilidade sempre será útil. Chegou ao completo absurdo quando Xi Jinping declarou que a Rússia não teria vencido a Segunda Guerra Mundial sem a China, e Putin, em silêncio, concordou. A China e a Rússia, sendo os principais teatros de operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo. E assim, lançaram a pedra fundamental da ordem mundial do pós-guerra. Acontece que a China não está ajudando em nada. Os IPA destinam 13 bilhões de dólares à Arménia para reduzir a dependência em relação à Rússia. O Azerbaijão assinou com os Estados Unidos o Acordo de Hardil sobre parceria estratégica. O Cazaquistão está fechando as portas para que os russos lavem dinheiro e contornem as sanções. Além disso, a Rússia está perdendo um de seus principais compradores de armas e aliado na Ásia, o Vietnã. Sobre como, com o tempo, os aliados da Rússia estão se afastando cada vez mais do Kremlin, veremos a seguir na reportagem. Os Estados Unidos estão fortalecendo a parceria estratégica com o Azerbaijão e a Armênia, enquanto a Rússia, ao que parece, está perdendo a batalha pela influência na região do Cáucaso. O acordo com a Armênia e a visita do chanceler ao vizinho Azerbaijão no dia seguinte destacaram o acirramento da luta geopolítica por influência na região do Cáucaso, um corredor comercial e energético vital que liga a China à Europa através da Ásia Central, e que por décadas esteve sob o olhar atento de Moscou. Como se sabe, o Azerbaijão e os Estados Unidos assinaram uma carta de parceria estratégica, enquanto a Armênia assinou com os SRIUA um acordo de cooperação na área nuclear. A Turquia, que possui um pacto de defesa com o Azerbaijão, está tomando medidas para abrir sua fronteira com a Armênia, fechada desde 1993, e estabelecer relações diplomáticas pela primeira vez desde o colapso da União Soviética. A União Europeia também está fortalecendo os laços com a Armênia, que anunciou planos de buscar futuramente a adesão à UE, apesar de atualmente fazer parte do bloco aduaneiro liderado pela Rússia. Bem, o que posso dizer? Mesmo com todas as antigas repúblicas da União Soviética, vivíamos em uma única família de nações. A Rússia está perdendo inexoravelmente sua influência no Cazaquistão. O Cazaquistão está bloqueando a capacidade dos russos de lavar dinheiro e burlar as sanções. Desenvolvimento profissional contínuo. Na verdade, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, declarou que cerca de 14 bilhões de dólares foram lavados do país vizinho através de um dos bancos do Cazaquistão. E embora Tokayev não tenha mencionado a Rússia diretamente, no Kremlin entenderam muito bem a qual país o líder do Cazaquistão estava se referindo. A Rússia também está perdendo um dos principais compradores de suas armas e aliado na Ásia. O Vietnã é um dos maiores e mais tradicionais compradores de armas russas na Ásia, mas agora está cada vez mais voltado para os fabricantes ocidentais. Um sinal importante dessa mudança foram as negociações com a França para a compra de caças Rafale. Há uma decepção crescente com as ações da Rússia e da China, mas o apoio ao Kremlin continua, em parte porque o enfraquecimento da Rússia devido à guerra é muito vantajoso para Pequim. Por isso dizer que a China, apesar de todos os documentos estratégicos, é realmente uma aliada, provavelmente não. Porque a China, na verdade, está interessada no enfraquecimento da Federação Russa.
Quanto mais tempo a Federação Russa continua a guerra, quanto mais ela gasta recursos, mais dependente ela se torna da China, de seus produtos, da tecnologia chinesa, tanto no setor civil quanto no setor militar. A Rússia se torna dependente dos créditos chineses, a Rússia se torna dependente da compra de petróleo russo pela China, e isso é vantajoso para a China. Antigos aliados da Rússia, como se costuma dizer, estão se afastando do Kremlin lenta, mas seguramente. E se hoje esse afastamento ainda não é muito perceptível no Kremlin, em um futuro próximo a Rússia pode acabar sozinha, com suas ambições imperialistas. $38 bilhões, um dos maiores pacotes de ajuda à Ucrânia em todo o período da guerra em grande escala. Em conjunto com as reformas realizadas pela liderança militar da Ucrânia, isso já é uma séria aposta para virar a guerra a favor dos ucranianos. Um dos maiores pacotes de ajuda militar de toda a guerra. A nova reunião de Ramstein terminou com uma grande vitória para a Ucrânia e um triunfo pessoal para o ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. Assim, como resultado da reunião, os parceiros confirmaram a destinação de $38 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia. Os recursos serão destinados a drones, defesa antiaérea e mísseis para o Patriot. É importante que o formato Ramstein tenha sido mantido apesar das mudanças de abordagem nos Estados Unidos, quando a administração de Donald Trump apostou na venda de armas. O formato Ramstein continua sendo um dos principais mecanismos que permitem planejar, no médio prazo, a compra de armamentos com vários meses de antecedência. Assim, o ministro Fedorov afirmou que mais de $6 bilhões já estão previstos em pacotes específicos de ajuda, incluindo mais de $2 bilhões e 500 milhões para drones ucranianos, mais de $500 milhões para o programa Purel, $2 bilhões para a defesa antiaérea, além de recursos para munições de artilharia e preparação de operações navais. E outras áreas. Vale destacar separadamente que a Ucrânia chegou a um acordo com vários parceiros europeus para o fornecimento urgente de mísseis para os sistemas Patriot a partir de seus estoques. Por questões de segurança, a quantidade naturalmente não é divulgada. No futuro, a Ucrânia precisa de garantias de segurança confiáveis. Tenho absoluta certeza de que o fluxo de armamentos americanos vitais para a Ucrânia continuará. Como já mencionei, cerca de 90% das necessidades críticas de defesa aérea da Ucrânia provém de sistemas de mísseis Patriot. E tenho absoluta certeza de que esse fluxo continuará. Londres e Berlim têm estado tradicionalmente na vanguarda daqueles que estão prontos para proporcionar esse fluxo. Assim, o Reino Unido está destinando 500 milhões de libras para a defesa aérea, além de mais 150 milhões para a iniciativa Purel. No total, para a ajuda militar à Ucrânia em 2026, estão previstos 3 bilhões de libras. Desta vez, a Alemanha concentrou-se nos drones. Pelo menos 1 bilhão será destinado à compra de drones. Eles também estão investindo em defesa aérea e em um programa para treinar e equipar unidades de ataque com drones recém-criadas nas Forças Armadas da Ucrânia. No total, 11,5 bilhões de euros. A própria OTAN tem interesse em desenvolver tais protocolos a fim de interagir ativamente com a Ucrânia, ajudar ativamente a Ucrânia e implementar essa iniciativa. Pérola sobre a compra de armas americanas com dinheiro europeu e, ao mesmo tempo, participar ativamente de novas estruturas do complexo militar industrial conjunto com a Europa. A Noruega também surpreendeu positivamente. Para 2026, estão previstos 7 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso inclui drones, defesa aérea, artilharia, bem como a compra de armas do Zebiuta. Este país é muito rico e ele ajuda a Ucrânia de forma bastante ativa e justamente suas contribuições financeiras agora são bastante significativas, permitindo cobrir exatamente aquilo que os Estados Unidos não fornecem.
Bélgica, Suécia, Dinamarca, Espanha, Canadá, Islândia, Austrália, Portugal, Turquia, Eslovênia e os países bálticos também aderiram à iniciativa no recente show do Rammstein. Basicamente, tudo o que foi mencionado acima focou na compra. O fornecimento de diversos tipos de armas americanas avançadas tem desempenhado um papel fundamental e estratégico, abrangendo desde equipamentos táticos leves até sistemas de defesa pesados e de alta tecnologia, que são enviados diretamente dos Estados Unidos para fortalecer as capacidades operacionais no campo de batalha atual. Num futuro próximo, cessem o apoio à Ucrânia, tanto econômico como militar. Falharam, e essa era a base de toda a estratégia do Kremlin: ganhar tempo. Vale ressaltar que, após Rammstein, está ocorrendo neste momento a próxima reunião de líderes sobre questões militares, na Conferência de Munique, e o fato de que os in Iowa vieram pela primeira vez com uma delegação ampliada indica claramente que os Estados Unidos não pretendem se distanciar da defesa da Europa. E o que vocês acham desses acontecimentos? Comentem abaixo. O melhor está por vir. Fiquem ligados e deixem seu like. Céu em paz para todos.